No dia 28 de fevereiro de 2026, o mundo acordou diferente. E a maioria das pessoas ainda não percebeu o tamanho do que mudou. Enquanto você dormia, mísseis cruzavam o céu, instalações explodiram e o líder de uma nação de 90 milhões de pessoas foi eliminado. Isso não foi uma operação de rotina. Foi a maior ação militar coordenada dos Estados Unidos e Israel desde a Segunda Guerra Mundial. O Ayatollah Khamenei, líder supremo do Irã por 37 anos, foi eliminado no primeiro dia. Um regime de quase meio século, decapitado em horas. O Estreito de Hormuz foi fechado. A maior refinaria de petróleo do planeta foi atacada. E o preço do barril explodiu mais de 10% em minutos. Os contratos futuros de frete em Xangai dispararam 12%. Em questão de minutos, o mundo inteiro começou a precificar o caos. E você pode ter acordado esse dia sem perceber. Mas esse conflito mudou algo que chega diretamente até você. Afeta o preço da gasolina no seu carro, o custo do supermercado, a taxa de juros do seu financiamento, o valor do real na sua conta bancária. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. Essa guerra não começou no dia 28 de fevereiro. Ela começou em 1951. E compreender a origem é tudo. Nos próximos minutos, você vai entender por que a China já estava preparada para essa guerra muito antes dela começar e o que você pode fazer agora. Você vai entender os 4 impactos diretos no Brasil: a gasolina, o real, a Selic e como você pode proteger e até lucrar nesse cenário. Mas para entender o presente, você precisa entender o passado. Porque sem a origem, o que está acontecendo hoje parece caos. Com ela, tudo faz sentido. Estamos em 1951. O Irã tem um líder eleito democraticamente. Um homem popular. Um homem com uma ideia simples e absolutamente revolucionária. Mohammad Mossadegh acreditava que o petróleo iraniano deveria pertencer ao povo iraniano. Uma ideia simples. Uma ideia que selou o destino de toda uma nação. Na época, 84% dos lucros do petróleo iraniano iam direto para os britânicos. Os iranianos ficavam com 16%. Da riqueza do próprio solo, Mossadegh aprovou a nacionalização do petróleo iraniano no parlamento. Em semanas, o Império Britânico entrou em estado de choque e começou a planejar a resposta. O que aconteceu em seguida foi um dos capítulos mais sombrios da história do século XX. E as suas consequências ainda estão sendo sentidas hoje, em 2026. Em 1953, a CIA americana e o MI6 britânico orquestraram um golpe de Estado. Mossadegh foi deposto. A democracia iraniana foi assassinada numa única noite. No lugar de Mossadegh, instalaram o Shah, um rei autoritário, completamente alinhado com os interesses americanos e britânicos. O povo iraniano nunca esqueceu. Por mais de 20 anos, o Irã foi governado com mão de ferro. A riqueza petrolífera fluía para fora. E dentro do país, uma raiva profunda crescia silenciosamente. Até que em 1979, algo que nenhum analista ocidental havia previsto aconteceu. O povo iraniano explodiu e o mundo mudou pela primeira vez nessa história.
A Revolução Islâmica de 1979 varreu o Shah do poder em meses. Os Estados Unidos perderam seu maior aliado na região numa única noite de caos. E um homem chamado Khomeini prometeu ao povo iraniano exatamente o que eles desejavam há décadas: independência total, fim da influência ocidental. O povo acreditou. O Irã se tornou o inimigo número 1 de Washington. E o ódio acumulado desde o golpe de 1953, agora, tinha um endereço permanente no mapa-mundi. Mas o Irã era inteligente. Sabia que não poderia enfrentar os Estados Unidos diretamente. Então, escolheu uma estratégia diferente: um exército nas sombras. O Hezbollah no Líbano, criado e financiado pelo Irã. O Hamas em Gaza. Os Houthis no Iêmen. Cada um deles, um instrumento, uma peça no tabuleiro iraniano. Na década de 80, com apoio americano, Saddam Hussein invadiu o Irã. 8 anos de guerra, milhões de mortos, cidades inteiras destruídas. O Irã saiu da guerra destruído economicamente, mas saiu com algo mais perigoso do que armas. Saiu com resiliência absoluta e uma estratégia de longo prazo. Na década de 90, sanções econômicas, isolamento global. Mas o Irã continuou financiando grupos armados em países vizinhos, construindo sua rede de influência milímetro por milímetro. E então, veio o dia 11 de setembro de 2001. E o Oriente Médio nunca mais seria o mesmo. O mundo nunca mais seria o mesmo. 10 dias depois do ataque, o Pentágono já tinha uma lista de 7 países para resolver nos próximos anos. 7 países já tinham o plano pronto: Iraque, Líbia, Síria, Líbano, Somália, Sudão, Irã, todos na lista. Todos, menos um, foram atacados, invadidos ou desestabilizados nas décadas seguintes. Em 2001, o Afeganistão. Em 2003, o Iraque. O maior erro estratégico dos Estados Unidos e o maior presente que eles jamais deram ao Irã. Saddam Hussein era sunita. Governava o Iraque com maioria xiita. Com ele fora, quem assumiu o poder foram os xiitas. E adivinha com quem eles se alinharam? Exatamente, com o Irã. Os Estados Unidos entregaram o Iraque de bandeja ao seu maior inimigo. Uma ironia histórica, com consequências que duram até hoje. A partir daí, o Irã construiu o eixo da resistência, uma linha de influência do Irã ao Líbano, passando pelo Iraque, Síria e chegando ao Iêmen. E eles começaram a ganhar poder, muito poder, o suficiente para ameaçar Israel, intimidar a Arábia Saudita e desafiar os Estados Unidos na sua própria zona de influência. Mas, enquanto o Irã crescia e os Estados Unidos se perdiam em guerras, uma outra potência jogava um jogo completamente diferente. Um jogo silencioso e muito mais inteligente. Há mais de 2000 anos, a China conectou o mundo pela Rota da Seda. E em 2013, ela decidiu fazer isso de novo. Só que desta vez, em escala planetária. O Belt and Road Initiative. Trilhões de dólares em ferrovias, portos e oleodutos por dezenas de países. E o Irã estava exatamente no centro geográfico desse projeto.
a China assinou acordos bilionários com o Irã. Comprou petróleo iraniano mesmo com as sanções americanas em vigor. Os dois se tornaram parceiros estratégicos indissociáveis. Hoje, 80% de todo o petróleo que o Irã vende vai diretamente para a China. 80%. Esse número é a chave para entender tudo. Percebe o que estava em jogo? Atacar o Irã não era só destruir um regime, era atacar diretamente o fornecimento energético que mantém a segunda maior economia do mundo funcionando. 15% de todo o consumo de petróleo da China vem do Irã. Cortar essa linha era uma declaração de guerra econômica a Pequim, sem precisar disparar um único tiro contra a China. E a China sabia que esse dia estava chegando. Não suspeitava, sabia, e começou a se preparar silenciosamente anos antes. Mas antes de revelar o que a China fez, você precisa entender completamente o que aconteceu naquele sábado, dia 28 de fevereiro de 2026. 2 porta-aviões americanos sincronizaram a operação com caças israelenses usando uma técnica militar chamada Time on Target. Todos os mísseis atingem os alvos no exato mesmo segundo. Submarinos lançando mísseis das profundezas. Cruzadores de batalha disparando Tomahawks. Bombardeiros B-2 Spirit invisíveis ao radar. Caças F-35 israelenses, todos calculados para o mesmo segundo. Cada fragmento dessa operação foi milimetricamente calculado. A precisão não era tecnológica apenas, era psicológica, uma mensagem para o mundo inteiro. O alvo principal não era uma instalação nuclear, não era um depósito de mísseis, era uma pessoa. O homem que governava o Irã desde 1989. O Ayatollah Ali Khamenei, 86 anos, líder supremo de 86 milhões de iranianos, eliminado nas primeiras horas de operação. Poucas horas depois, confirmado, um regime de 46 anos, construído sobre a Revolução de 1979, decapitado numa única madrugada. Mas o que os americanos e os israelenses não esperavam é que a resposta iraniana seria rápida, muito rápida, e muito além do que qualquer analista havia previsto. O Irã disparou uma das maiores salvas de mísseis e drones da história militar moderna e mirou em 6 países ao mesmo tempo: Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque, todos atingidos. Sirenes soando em Tel Aviv, sirenes em Jerusalém. O Domo de Ferro, no limite absoluto. O Domo de Ferro trabalhou no limite da sua capacidade. Interceptações em cadeia. Flashes de luz cruzando o céu israelense. Nunca na história ele havia sido tão pressionado. Mas o ataque não parou em Israel. O hotel mais luxuoso do mundo, o Burj Al Arab, em Dubai, foi atacado. O símbolo do poder árabe moderno, atingido. E então veio o golpe mais calculado. O ataque que o Irã havia planejado especificamente para causar o máximo de dano econômico possível. A refinaria de Ras Tanura, na Arábia Saudita, a maior refinaria de petróleo do planeta. Ela processa milhões de barris por dia e responde por 40% da economia saudita. Ela é a artéria energética do mundo. Não só da Arábia Saudita, do mundo. E ela foi atacada.
Isso não foi mais um ataque militar. Foi um ataque ao coração energético do planeta. E as consequências se espalharam pelo mundo em questão de horas. Agora, você precisa entender o Estreito de Hormuz. Porque fechar esse canal foi o ato mais audacioso e estrategicamente calculado do Irã em décadas. Apenas 34 quilômetros de largura. Por ali passam 20% de todo o petróleo do planeta. 20%. Todos os dias, há décadas. Catar, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Iraque. Todos dependem desse canal para exportar petróleo para o resto do mundo. E o Irã o fechou em horas. Fechar o Estreito de Hormuz não exige uma armada. Basta atacar um petroleiro. Basta criar a sensação de que navegar por ali é perigoso demais. E foi exatamente isso que o Irã fez. Um petroleiro bombardeado no estreito. Em minutos, o preço do petróleo subiu 10%. Os mercados globais entraram em pânico imediato. O mundo inteiro foi pego de surpresa, exceto um país. A China já estava pronta. E o que ela havia feito nos anos anteriores vai te deixar sem palavras. Olha o que aconteceu com os estoques de petróleo da China nos últimos anos. Em 2022, 14 milhões de toneladas acumuladas. Em 2023, 27 milhões de toneladas. Em 2024, 56 milhões. O maior nível de reservas dos últimos 20 anos. Isso não é coincidência, não é acidente. A China sabia que essa guerra estava chegando. Ela se preparou enquanto todo mundo dormia. Enquanto os Estados Unidos planejavam o ataque ao Irã, a China enchia seus tanques de reserva. Comprava tudo que podia. Se preparava para exatamente esse cenário. Porque a China entende algo que a maioria das pessoas não entende. O verdadeiro alvo dos Estados Unidos nunca foi o regime dos ayatolás. Era a própria China. Atacar o Irã significa 3 coisas ao mesmo tempo: proteger Israel, atrapalhar a nova rota da seda e cortar o fornecedor que mantém a indústria chinesa funcionando. É um cheque geopolítico de 3 movimentos simultâneos. E a China entendeu o jogo antes de ele começar. Agora, a pergunta é: e o Brasil? O que acontece com o nosso país? Tem 4 impactos diretos que esse conflito causa no Brasil. Alguns vão te surpreender, porque nem todos são negativos. Muito pelo contrário. Primeiro impacto, e esse é completamente contraintuitivo. O Brasil vai ganhar mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Você provavelmente não sabia disso, mas o Brasil é exportador líquido de energia desde 2017. Nós produzimos mais petróleo do que consumimos. E quando o preço sobe, nós vendemos mais caro. Cada 10 dólares de aumento no preço do barril de petróleo trazem 4 bilhões de dólares ao PIB brasileiro. Isso é 0,2% do PIB, só por 10 dólares de alta. Agora, pense, o petróleo não subiu 10 dólares, subiu 20, 30 e pode subir mais. Cada dólar de alta, 4 bilhões entrando na economia brasileira. E isso significa mais dólares entrando no Brasil. Mais dólares significa o que para o real? Segundo impacto, o real pode se valorizar. Parece impossível? Já aconteceu antes, em 2022.
Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o petróleo subiu 40%. O real se valorizou 20% frente ao dólar. 20%! A única vez nos últimos anos que o dólar chegou perto de R$ 4,50 foi logo depois da invasão da Ucrânia. Esse cenário pode se repetir. Com commodities em alta e real mais forte, o governo arrecada mais. As exportadoras lucram mais. A balança comercial melhora. O Brasil pode se aproximar do superávit primário. Mas agora vem o terceiro impacto. E esse você já estava esperando. Porque esse você sente diretamente no seu bolso. A gasolina vai ficar mais cara. Petróleo mais caro significa gasolina mais cara. Diesel mais caro. Combustível de aviação mais caro. E quando o transporte fica mais caro, tudo fica mais caro. A carne no açougue. O pão na padaria. A entrega no seu aplicativo. Cada produto que chega até você dependeu do transporte. E o transporte depende do diesel. Uma guerra a 12 mil quilômetros do Brasil chega até a sua mesa de jantar. Esse é o custo invisível dos conflitos geopolíticos. Tudo está conectado. E o quarto impacto é o que mais incomoda quem tem investimentos. O ciclo de corte de juros no Brasil pode desacelerar ou parar completamente. O Banco Central estava se preparando para cortar a taxa Selic em março. O mercado inteiro esperava uma redução de 0,5 ponto percentual. Era o começo de um ciclo de alívio. Mas com o petróleo disparando e a inflação ameaçando voltar, o Banco Central pode ser forçado a agir de forma mais conservadora. Um corte menor. Ou nenhum corte. E se o conflito escalar nas próximas semanas, a gente pode ver uma interrupção total do ciclo. Juros mais altos por mais tempo. Crédito mais caro para você. Financiamentos mais caros. Consumo mais lento. Crescimento econômico mais difícil. Tudo conectado ao mesmo conflito que começou a 12 mil quilômetros daqui. Então agora, a pergunta que realmente importa. Você não controla o preço do petróleo. Não controla guerras. Não controla geopolítica. Mas você controla uma coisa. Você controla como você reage. E a forma de reagir corretamente começa com uma carteira de investimentos construída para surfar crises, não para afundar nelas. Em questão de poucos meses, a gente viu China fazendo exercícios militares em Taiwan, Estados Unidos capturando Maduro na Venezuela, Trump querendo comprar a Groenlândia. E agora instabilidade não é mais a exceção. É o novo normal. E uma carteira de investimentos que não foi construída para esse cenário é uma carteira vulnerável. Uma carteira bem posicionada para esse cenário precisa de duas coisas. A primeira é diversificação real. Não só em ações, em classes de ativos completamente diferentes. Quando o petróleo e commodities sobem, você ganha. Quando ações caem, seu caixa e imóveis sustentam. Quando a inflação surge, ativos reais te protegem. Cada classe com sua função. Veja o caso do Bitcoin. Desde a máxima de outubro de 2025 até hoje, o Bitcoin sofreu uma queda de quase 50%. Metade do patrimônio, numa única classe de ativo, uma carteira diversificada, com ações, fundos imobiliários, renda fixa
e um pequeno percentual em cripto. Positiva nos mesmos 6 meses, quase 1% ao mês. Porque quando um ativo cai, outro sobe. Quando o petróleo explode, as empresas de energia disparam. E quem estava posicionado antes dos ataques de fevereiro ganhou muito. A segunda coisa que sua carteira pode ter nesse cenário é exposição ao petróleo. O barril saiu de 60 para 80 em semanas e pode ir mais longe. Olha o que o gráfico ajustado pela inflação revela. Corrigindo pelo dinheiro impresso pelos bancos centrais nas últimas décadas, o petróleo está nas mínimas históricas dos últimos 50 anos. Nos anos 70, a crise do petróleo explodiu os preços. Nos anos 2000, a China crescendo disparou o barril. Nos 2 casos, o preço voltou. Mas os pontos de partida eram diferentes. Hoje, o piso é baixo. O que isso significa? Significa que mesmo com o petróleo já tendo subido, quando você ajusta pela inflação real, ainda existe um potencial estrutural relevante. Estude, se posicione com parcimônia. No dia 28 de fevereiro de 2026, um líder foi eliminado. Um estreito foi fechado. Uma refinaria foi atacada. E o preço de tudo que você consome começou a mudar. Essa não é a última crise. É mais uma num ciclo que vai continuar. Rússia e Ucrânia, Taiwan, Venezuela, Groenlândia, Irã. O próximo já está sendo preparado. A estabilidade que o mundo conheceu no pós-Guerra Fria acabou. Estamos num rearranjo de poder global e as riquezas estão migrando. A pergunta é onde você vai estar quando essa reorganização terminar. Se você quer continuar mergulhando nesse universo, geopolítica, conflitos, o que está por trás das guerras e como isso impacta seus investimentos, não vá embora. Na semana que vem, um vídeo sobre o grande reset financeiro mundial que está por vir. Como tudo que você viu hoje está conectado a algo ainda maior. Prepare-se. Se você curte esse conteúdo, então mergulhe no nosso universo, ligando as notificações no sininho, que logo tem mais.